Olá, tudo bem? As mudanças e reformas estão na pauta do dia, no Brasil e no mundo. No mundo de transformações velozes, como o que a gente vive, as verdades se dissipam no ar. As verdades de ontem já não servem mais para a realidade de novo. O mundo questiona suas leis, a sociedade questiona seus costumes e seus conceitos, e as pessoas questionam a própria vida. No mundo assim, mudanças são inevitáveis praticamente. E eu não quero aqui entrar no mérito de se essas reformas que estão acontecendo no Brasil ou no mundo são justas ou injustas, porque não é o objetivo desse vídeo e tem gente melhor do que eu para avaliar isso. Eu quero avaliar apenas porque essas reformas, de um modo geral, são tão impopulares. Pesquisa recente do Datafolha, divulgada aqui no Brasil, mostra que 70% dos brasileiros são contra essas reformas. E por que essas reformas são tão impopulares? Em primeiro lugar, eu diria que a gente tem uma aversão inicial à mudança. Mesmo antes de saber o teor dessas mudanças, a gente já tem uma rejeição inicial a essas reformas, porque isso de alguma forma nos coloca numa zona do desconhecido, tira a gente de uma zona de familiaridade. E eu não estou falando nem em zona de conforto. Muitas vezes é até uma zona desconfortável, mas que ficou familiar para você, com a qual você já está acostumado. Quero alguns exemplos? Se você recebe um e-mail, se você recebe um comunicado do seu chefe dizendo e convocando para uma reunião, porque haverá mudanças na empresa, o que você logo pensa? Ih, vem bomba aí. Se você recebe um e-mail da companhia aérea dizendo que seu plano de milhagens sofrerá mudanças e alterações, o que você pensa? Que vai ficar mais difícil ainda conseguir emitir uma passagem aérea. Se seu companheiro, sua namorada, te manda uma mensagem dizendo que vocês precisam repensar o relacionamento de vocês, o que você pensa? Você tem vontade de pegar um avião e passar um ano sabático no Cazaquistão, não é isso? E isso mesmo antes de conhecer o teor dessas mudanças. Ou seja, a gente como espécie humana talvez tenha um viés cognitivo em que a gente já tem uma aversão inicial à mudança, porque ela em princípio nos parece amedrontadora. Parece que a gente vai ter a perda de alguma coisa ou algo ameaçador está nos esperando, né? Também tem um outro problema que é a unilateralidade. O que é isso? Nesses exemplos que eu dei, da companhia aérea, da empresa ou do companheiro, da namorada, essas mudanças estão sendo propostas por uma das partes. Então você logo pensa, essas mudanças devem ser benéficas para a empresa, para a companhia aérea, para o parceiro e não para mim. Então isso gera uma sensação de que você não tem condições de contestar, que isso é um contrato de adesão que está sendo imposto a você. E isso é seríssimo, porque no caso dessas reformas nacionais, um dos principais problemas dela é a falta de debate público para gerar um mínimo de consenso social a respeito desses temas. O que a gente percebe é que o debate é muito raso, muito superficial e passional. E nessa guerra de versões e contraversões, a principal vítima, na maioria das vezes, é a verdade. O Brasil tem um problema adicional também, que é uma espécie de falta de legitimidade. A gente vive uma espécie de crise de representação. E embora essa falta de legitimidade não seja do ponto de vista jurídico ou institucional, já que a gente vive numa democracia representativa, as pessoas que a gente elegeu têm o direito de decidir em nosso nome questões importantes. É assim que funciona a democracia representativa. Mas na prática a situação é um pouco diferente. As pessoas pensam, pera lá, esses políticos não cumprem os deveres, gastam mais do que deveriam, estão envolvidos em problemas de tudo quanto é tipo, e agora eu vou ter que pagar a conta? Então isso gera um problema enorme. Além disso, tem também o problema da falta de exemplo. Por exemplo, muitas das reformas previdenciárias, as pessoas observam que esses líderes ou esses parlamentares se aposentaram prematuramente. Nem eles executam e seguem aquilo que eles querem colocar para a sociedade, e isso é um problema também. E para complicar, nessa receita final, existe a falta de universalidade. As pessoas não percebem que a regra e a lei será igual para todos. E muito embora, muitas vezes, as exceções sejam também uma forma de fazer justiça,
já que a justiça é tratar os desiguais na medida exata de sua desigualdade, na prática, grupos de pressão acabam exercendo sua força e sua influência, e essas reformas acabam virando uma colcha de retalhos tão grande que no final das contas parece que exceção que é a regra. Reformas não são simples, mas quando você adiciona todos esses fatores que eu listei, elas se tornam ainda mais complicadas e impopulares. As reformas no mundo que a gente vive são quase inevitáveis, mas mais do que fazer a coisa certa, é preciso fazer no tempo certo e do jeito certo. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, curta, compartilhe. E se você não gostou, eu prometo reformar o vídeo de uma próxima ocasião. Muito obrigado, até mais.